amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de Marcos por intermédio deste guia aqui e ele está nos dirigindo às perguntas, à leitura. Chegamos ao estudo de número 2, Um Dia no Ministério de Jesus. Se você deseja se aprofundar na vida de Jesus, se você quer uma leitura que vai mexer com o seu coração, eu indico esse livro aqui, O Desejado de Todas as Nações. É o livro, depois da Bíblia, que eu mais gostei de ler. Ele mexeu comigo, mexeu com o meu coração, ele me traz ainda as mais profundas reflexões. Eu já devo ter lido esse livro umas 2 ou 3 vezes. Eu considero o melhor comentário, depois da Bíblia, o melhor comentário sobre os evangelhos, sobre a vida de Jesus. E se você quiser outros livros também, eu separei aqui, temos o livro Educação, Eventos Finais, Capa Dura. Você encontra tudo isso lá na editoraluzdomundo.com.br. E tem pessoas que às vezes querem fazer uma compra por telefone, então você pode ligar para o número 27 98119 3795. E aí você fala lá com a Fernanda, pode mandar o WhatsApp nesse número também, teremos alegria em lhe responder. Talvez você não tenha aquela agilidade para mexer na internet, mas então você pode mandar uma mensagem via WhatsApp lá para o número 27 98119 3795. Vamos lá? Então, precisamos comentar sobre a nossa live, semana que vem, dia 14, às 9 horas da manhã. Eu espero você lá. Ficará gravado, fique tranquilo, ficará gravado. Só que o importante é que nós queremos fazer perguntas, queremos também fazer um sorteio, então você será o nosso convidado, estamos esperando você. Mas é sobre o que essa live, Tiago? Eu não estou sabendo. Então, será sobre a renovação da mente. Teoria e prática. Como assim teoria e prática? Nós precisamos orar, o poder vem de Deus, mas nós também precisamos agir. Então, muitas pessoas enfrentam problemas com vícios, procrastinação, pornografia, problemas no casamento, problemas com a sua estética. Então, é possível mudar ou o nosso destino está traçado? Nós vamos ver que é possível sim você mudar pela graça de Deus e também pela vontade, pelo esforço humano, que habilitado pelo poder divino, nós faremos maravilhas no nome de Deus. Então, não desista, não entregue os pontos, não jogue a toalha, participe lá da nossa live. Encontre esperança para aquilo que você deseja mudar, se aprimorar e melhorar. Tudo bem? Renovação da mente, dia 14 às 9 horas da manhã. E já vá preparando a sua pergunta. Na parte de sábado, a lição comenta que os diversos evangelhos iniciam o seu registro da vida de Jesus de um modo diferente. Então, Mateus apresenta Jesus chamando os discípulos e depois o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é aquele que começa com as bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5. Lucas narra a história do sermão inaugural pregado em um sábado em uma sinagoga de Nazaré. João relata o chamado de alguns dos primeiros discípulos e as bodas de Caná, onde Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformar a água em sangue, O Evangelho de Marcos apresenta o chamado de 4 discípulos e descreve um sábado em Cafarnaum. Então, num primeiro momento, parece que todos os evangelhos são iguais, mas quando nós colocamos uma lupa e investigamos, nós vamos ver que eles têm nuances, propósitos diferentes. E eu me lembro que quando eu era adolescente e eu assistia filmes, eu gostava de ver alguns filmes, 2 ou 3 vezes, e nós dizíamos, olha, esse aqui, quando você assiste pela segunda vez, você nota detalhes. E ali eu trazia alguns amigos para assistir filme em casa, assistia filme no computador, o filme ficava no CD naquela época,
E aí eu assisti o filme 3, 4 vezes e você começa a prestar atenção nos detalhes. E existem pessoas na internet aí dedicadas a encontrar defeitos, falhas de gravação nos filmes, e para isso eles precisam ficar assistindo os filmes por muitas e muitas vezes. Então, se as pessoas fazem isso com filmes, por que não deveríamos fazer isso com os evangelhos? A história de Jesus. E não apenas a história, os ensinos de Jesus. A lição dos jovens, isso aqui, ó, falando sobre as parábolas de Jesus. Tudo isso é muito profundo, mas você só vai perceber se você ler mais de uma vez. Se você ler um pedacinho, leia o comentário no desejado, procure se aprofundar, aí você vai conseguir ter tutano, aí você vai conseguir ter musculatura teológica. Então é assim que é para nós fazermos com os evangelhos. Lermos os trechinhos, meditarmos, procurar entender. E aí você compara, a Fernanda está fazendo justo esse estudo. Ela lê aqui em Lucas, aí ela vai lá em João e tenta estabelecer os paralelos e volta em Lucas e tenta entender a cronologia. Isso vai trazer uma renovação para a sua mente, para a sua vida. Jesus é o que mais precioso nós temos neste mundo e no porvir. Então, muita gente fala de Jesus por aí, mas não falam necessariamente dos ensinamentos de Jesus nos evangelhos. E Jesus orientou: vede que ninguém vos engane. Então, vamos estudar esses detalhes. A parte de sábado, né, mostrou essas diferenças entre os evangelhos. Vamos agora nos focar em Marcos, domingo. Leia Marcos 1, 16 a 20. Quem eram os homens que Jesus chamou para serem seus discípulos? Qual foi a reação deles? Eram pessoas estudadas, com muitos graus acadêmicos, ou eram pessoas que eram medianas, ou eram pessoas muito simples, né? Que tipo de pessoas foram os primeiros seguidores de Jesus? Verso 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Muitas pessoas às vezes ridicularizam isso aqui. Jesus chegou, fica aqui, segue-me, o quê? Segue-me, siga-me. Mas não foi bem assim. A lição mesmo afirma que em João capítulo 1, verso 29 a 42, são dados mais detalhes a respeito desse quadro aqui de Marcos 1. Porque quando Jesus foi para ser batizado, João apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 2 discípulos, que depois vieram a se tornar discípulos, por indicação de João Batista, foram seguir a Jesus. E eles passaram um dia com Jesus. Eles viram onde Jesus dormia. Eles viam como Jesus dobrava a sua esteira. Havia, quem sabe, um pano na porta da casa de Jesus, onde ele entrava e limpava os calçados, o pé, antes de entrar em casa. Eles ficaram todo um dia, comeram com Jesus, quem sabe prepararam a comida. Então eles viram o cotidiano de Jesus. Já pensou como era o dia a dia? Aqui está tudo muito resumido, mas eles já estavam conhecendo Jesus. Então, eu quero destacar aqui a resposta dos discípulos. Diz assim: deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Isso aqui é interessante, porque as redes era a sua ocupação. Qual era a expectativa deles ao seguir Jesus? Será que havia uma expectativa política? Talvez. Mas eles deram um passo de fé, porque
como eles iriam se sustentar dali? Como eles fariam para cuidar da família? Né? E como seria? Eles simplesmente seguiram a Jesus. Isso é importante. Às vezes ouvimos um sermão na igreja e o pregador nos faz algum desafio, nos propõe alguma missão. Será que se fosse Jesus propondo essa missão, nós seguiríamos Jesus? Você está percebendo? Hoje existem muitos canais na internet que às vezes propõem, quer mudar de profissão, quer fazer isso, quer ganhar dinheiro, e existem muitas dessas propostas. E às vezes as pessoas deixam tudo, vão a São Paulo, fazem um curso caro, né? Mas você teria coragem de deixar o seu emprego e seguir a Jesus? Mais do que expectativas políticas ou de ganho, na minha opinião, o que motivou aqueles discípulos era que eles estavam buscando a verdade. E dinheiro algum pode comprar a verdade. Eles queriam satisfazer os anseios da alma, os anseios do coração. Por isso, deixando as suas redes, imediatamente seguiram Jesus. Eles acreditaram na promessa de que Jesus iria fazer com que eles não mais pescassem peixes para viver, mas eles pescariam homens. E eles conseguiriam todas as outras coisas seriam acrescentadas se eles aceitassem buscar a Jesus em primeiro lugar. Consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira nem uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada, porque João nos dá detalhes de que eles já estavam familiarizados com Jesus, não é? Agora, o que você foi chamado a abandonar para seguir a Jesus? Outro detalhe aqui. Os pescadores eram mais dóceis ao Espírito Santo. Eles eram pessoas simples. Lá em Atos é dito que eles eram iletrados. Muitas vezes os homens sábios, segundo este mundo, eles confiam nos seus graus acadêmicos, eles confiam na ciência, eles confiam na sabedoria, eles confiam no dinheiro, mas têm dificuldade em aceitar todos os ensinos de Jesus. Às vezes aceitam alguma coisa, mas a outra coisa eles não querem aceitar. Por isso, a maioria dos discípulos de Jesus eram homens iletrados, tirando Mateus, quem sabe Judas Iscariotes, os outros eram muito pobres e humildes. Porém, Jesus escolheu trabalhar com os que estavam abertos, com os que estavam dispostos, em vez dos que eram muito preparados, mas não eram tão maleáveis, tão humildes, tão submissos ao Espírito Santo. Os eruditos intelectuais às vezes confiam demais em sua própria sabedoria. Por isso nós precisamos ser como crianças e confiar cegamente em Jesus. Não precisa ser cegamente porque ele já nos deu evidências, mas precisamos confiar em Jesus de todo o coração. Segunda-feira, um culto inesquecível. Que experiência inesquecível aconteceu na sinagoga de Cafarnaum? E que verdades espirituais podemos extrair desse relato? Marcos 1, 21 a 28. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi Jesus ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Olha que interessante. Os ensinava como quem tem autoridade. O livro Evangelismo, ele fala sobre o jeito de Cristo, como Jesus falava. Jesus não contava piadas, Jesus não era um engraçadinho, Jesus não gritava. E eu, Tiago, por vezes, acho que eu me empolgo e a minha voz sai um pouco do tom. E a irmã White, explicando, ela diz que às vezes, quando o pregador se exaspera, ele perde um pouco a melodia da voz. E eu
Estou procurando me trabalhar. Não falamos aqui da nossa live, que é a renovação da mente, teoria e prática? Então, o que eu estou tentando agora é melhorar a entonação, melhorar a minha fala. Sempre precisamos estar melhorando algo. Isso é para todos. Estou procurando melhorar o meu tom da fala. Então, Jesus, ele tinha uma voz melodiosa. Jesus, ele não fazia piadas, mas ele inspirava a paz e a alegria. As pessoas estavam tranquilas, porque Jesus não tinha um olhar de condenação, ainda que ele reprovasse o erro e o pecado, as pessoas não se sentiam condenadas na presença de Cristo. E os escribas, por contraste, não falavam como quem tem autoridade. Eles, ao explicar algo, falavam, sim, mas também não, e as pessoas ficavam sem entender. Às vezes eles invocavam algum rabino. Olha, segundo Samuel ben Yosef, na Mishnah é dito que isso é assim, mas também pode ser assim. E aí o povo ficava, ou não é? Pode ou não pode? Né? O sábado é para ser guardado ou não é? O casamento é ou não é? Então as pessoas, elas querem um assim, diz o Senhor. Evidentemente, não temos algumas explicações para alguns detalhes das Escrituras. Por exemplo, João Marcos. Eu até queria corrigir aqui a minha fala, que foi imprecisa na última lição. Eu disse que João Marcos não conheceu Jesus. O que eu queria dizer é que ele não foi um dos 12 apóstolos. A maioria das pessoas pensam que os 4 evangelistas estavam no grupo dos 12 apóstolos. Mateus e João, sim. Porém, Marcos e Lucas, não. Então, o que eu queria dizer é que Marcos não era um dos 12 apóstolos. E talvez ele era muito jovem durante o ministério de Cristo, né? Um jovem assim, pré-adolescente. Talvez já fosse um adolescente, nós não sabemos. Então, para esses detalhes, nós realmente não sabemos. Quem era aquele jovem, Tiago, que estava enrolado num lençol e que fugiu nu, que está no livro de Marcos? Eu não sei. A Bíblia não fala. A gente às vezes pode especular, tentar deduzir, né? Mas alguns me perguntaram nos comentários, Tiago, Marcos, ele foi um dos 70 que Jesus enviou? Eu não sei. Isso não está escrito em lugar algum. Marcos, ele era criança? Eu não sei. Mas é a interpretação que eu mais me inclino, né? Marcos conheceu Jesus e já era adulto? Não sei, ele era o jovem que fugiu nu? Nós não sabemos. Então, esses detalhes da Bíblia, nós não sabemos. Agora, existem coisas que são muito claras na Bíblia, principalmente alguns aspectos sobre estilo de vida cristão. E Jesus ensinou muito sobre isso. Os apóstolos Paulo e Pedro também falam muito sobre isso. E aí, às vezes, as pessoas vão falar e isso não é explicado com autoridade. Fica aquela coisa, é ou não é? Posso usar ou não posso usar? Beber vinho, posso beber ou não posso beber? O ensino de Jesus não era assim. Não era duvidoso, não era incerto. Olha, segundo o teólogo holandês, segundo o teólogo americano. Não! Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E as pessoas entendiam. O que nos leva a crer que o ensino dos escribas, aqui é feito o contraste aqui, não era com autoridade e as pessoas também não entendiam. Por isso que quando Jesus pregava, as pessoas ficavam maravilhadas com a sua doutrina, ou seja, com os seus ensinamentos. Então Jesus, eu destaquei aqui, ele tinha autoridade doutrinária, porque ele era o segundo Moisés, e Jesus também tinha autoridade sobre os espíritos imundos, é o que vamos ler aqui. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: "Que temos nós contigo, Jesus,
Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. O demônio, quem sabe, fez de uma maneira zombeteira. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, um espetáculo horrendo, saiu dele, ao mesmo tempo bonito, que foi a libertação, a redenção de uma alma. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então correu célere a fama de Jesus. Célere é rapidamente. Correu rapidamente a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Então veja que o aspecto da autoridade aparece duas vezes. E quando a gente fala que aparece, não é assim de maneira obscura, que eu criei aqui, que eu imaginei, que eu criei uma ideia. Não. Ele aparece aqui, ó, verso 22. Fala, ensinava como quem tem autoridade. E aqui, com autoridade, ordena aos espíritos imundos. Então assim eu respondi. Jesus tinha autoridade doutrinária e autoridade sobre os espíritos imundos. E eu quero fazer uma pergunta para você. Responda aqui nos comentários. Já aconteceu na sua igreja ou no seu distrito uma possessão demoníaca? E o que você fez? Você foi lá ver de curioso? Você orou? Ou você ficou com medo? Pode falar, né? Não tem problema. O que eu gostaria de trazer à reflexão é o seguinte: você estaria preparado para, havendo uma manifestação demoníaca na sua igreja, você ir lá? O que você faria? Que tipo de hino você cantaria? Que tipo de meditação você faria, você leria? Como você iria orar? Pense nessas coisas, porque existe até hoje manifestação, possessão demoníaca. E algumas pessoas falam assim: misericórdia, se eu for lá ele vai contar todos os meus pecados, eu vou ficar muito envergonhado. Então, será que esse já não seria um indicativo de que nós precisamos, nos apegar com Deus para estarmos prontos para resolvermos toda e qualquer questão sem medo? Porque não somos nós que vamos tirar demônio de ninguém, mas em nome de Jesus nós vamos orar. E Jesus, que tem autoridade, vai expulsar aquele espírito imundo. Então, digite aqui nos comentários. Às vezes as pessoas se esquecem que este mundo é povoado por extraterrestres. Que extraterrestres? Os demônios? São seres de outro planeta, de outro lugar, que estão aqui nessa batalha entre o bem e o mal. E aí, sabendo que os demônios... Uma vez uma pessoa falou: puxa, Tiago, na minha sala... Pois é, sabendo que eles estão aí ouvindo, quem sabe dentro da sua casa ou do lado de fora pela janela, mas estão ouvindo, estão aqui, estão me vendo. É o grande conflito. Sabendo disso, sabendo que tem um demônio perto de você, mas o anjo está te protegendo, o anjo está aí te protegendo. Você vai fazer o mesmo tipo de coisa agora sabendo disso, ou você vai falar: puxa, eu vou fazer isso aqui, eu estou meio que levantando uma bandeira aqui para esse demônio, Isso aqui parece que eu estou dizendo que eu estou do lado dele. E aí? Isso nos causa muita reflexão, mas muita reflexão. Porque isso talvez não é tão comum, mas nos dias de Jesus foi bastante comum. Entraram um endemoniado na igreja e Jesus ordena: cala-te. E eles veem aquele espetáculo e veem: esse homem tem autoridade. E aí os ensinamentos de Jesus correram igual fogo. A lição também fala do apelo de Jesus ao silêncio sobre quem ele era. Será que Jesus queria esconder algo? Os estudiosos chamam isso de segredo messiânico. E nós vamos ver mais sobre isso no verso 34. Olha, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem
porque sabiam quem ele era. Já pensou que eles estavam se reencontrando? Já pensou que após 4.000 anos, um pouco mais de 4.000 anos, eles eram amigos de Jesus no céu? E eles foram expulsos. E eles não imaginavam que Jesus iria se encontrar com eles outra vez. E Jesus estaria em um corpo humano. E agora eles falam: eu sei quem tu és, você está aqui disfarçado, ninguém sabe, mas nós sabemos. E Jesus fala: então, fique quieto. Por que Jesus impediu? A lição vai dar vários motivos para isso. Mas um dos motivos é que não havia chegado o tempo de Jesus. Ele precisava fazer o seu ministério. Depois, Jesus não queria criar um conflito desnecessário com os líderes da sua época. Jesus queria cumprir o seu ministério, por vezes, de maneira discreta. Não queria chamar atenção desnecessária para si, ainda que fosse o Salvador do mundo. Ele era cauteloso. E às vezes vemos muitas pessoas que às vezes falham no cantar, querendo chamar muita atenção, no pregar, querendo ser o centro, mas Jesus, ele era discreto, vejam só. E era arriscado afirmar ser o Messias. Jesus tinha o tempo e a sua hora não era chegada, mas quando a sua hora se cumpriu, ele destemidamente subiu a Jerusalém e ele falou o que precisava ser dito e se portou da maneira que precisava se portar. E então ele foi crucificado. Terça-feira, mais do ministério sabático. Leia Marcos 1, 29 a 34. Como Jesus ajudou a família de Pedro e que lições espirituais podemos aprender desse relato. É dito aqui que, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, sábado à tarde, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Ah, Tiago, era só uma febre. Era só uma febre. Você não sabe se era uma febrezinha ou se era uma febre de 40 graus. Não havia analgésico, não havia... como é que chama aquele? Anti-inflamatório. Não existiam esses medicamentos. E às vezes a pessoa ficava com muita febre e morria, não conseguia fazer nada. Pessoa que está com dengue não consegue se levantar da cama. Então, Jesus a tomou pela mão, comunicou poder. E a febre passou. E ela fez o que quando ela se recuperou? Então, verso 32. É isso aqui mesmo. A febre a deixou, passando ela a servi-los. E a lição pontua o quê? Aqueles que foram salvos e curados por Jesus servirão aos outros em resultado disso. Jesus já curou você? Você já recebeu alguma bênção especial de Cristo? Será que não é o momento de agora servir aos outros? De graça recebemos, não é mesmo? E de graça vamos dar o Evangelho. Vamos meditar nisso daqui. Após curada, a sogra começou a trabalhar. No reino de Deus, ninguém deve ser ocioso. 6 dias trabalharás, inclusive ao domingo, né? Cuidado. A mente vazia torna-se um lugar propício para Satanás, mas a mente empenhada em coisas úteis, ela se afasta do mal. Quarta-feira, o segredo do ministério de Jesus. Que lições importantes aprendemos com essa história? Verso 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado no lugar deserto, lhe disseram: Mestre, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. E você?
para que você veio ao mundo? Qual é a sua missão? Sabendo que a vida termina aos 80 anos, a vida não tem sentido, né? Por mais que você estude, escreva livros, monte uma empresa, seja uma pessoa próspera, nada disso traz paz ao coração. A depressão é imensa, é profunda, porque você vai morrer. E tudo pelo qual você trabalhou vai ficar para outros. Seu corpo, que você ama tanto, vai se deteriorar até você apodrecer na sepultura. Isso não tem lógica, não tem sentido. Então, se você não veio para viver aqui para sempre e para acumular patrimônio, para que você veio? Qual é a sua missão neste mundo? Jesus falou: eu vim para pregar. Esta é uma primeira lição que eu retirei aqui. A segunda lição era que Jesus orava pela manhã em um lugar tranquilo. Eu tenho 3 filhos e eu vou dizer que às vezes eu acordo mais cedo, às vezes as crianças acordam mais cedo. E os melhores momentos para a minha meditação é de manhã bem cedo. O simples barulho de um carro passando já vai distrair você. Parece que há uma graça maior às 5 horas da manhã. Tudo em silêncio. Você orando a Deus. A mente está bem descansada e você é impressionado pelo Espírito Santo. Aí quando as crianças acordam, se eu for fazer o meu culto com barulho na casa, já não é a mesma coisa. Então aqui é algo que eu estou buscando aprimorar. Sempre acordar mais cedo que os meus filhos para buscar a Deus em silêncio. E eu também os aconselho a acordarem, lerem um livro. A Radassa, ela está já para lá da metade do Desejado de Todas as Nações. Eles já leram aquele box, Série Conflito. Só que ali é linguagem de hoje, bem resumido, algumas coisas, né? Então eles leram o box, eu acho que umas 2 vezes cada um. E agora a Radassa está com o Desejado e o Benjamin está começando o Patriarcas e Profetas. Então eu já falei, acordar, primeira coisa, seguir o exemplo de Jesus. Orar pela manhã em um lugar tranquilo. Acordou, se ajoelhou, orou, pega o livro, lê um pouco, medita naquilo, ora. Aí depois nós nos juntamos, cantamos 1 ou 2 hinos, e eu leio um trechinho da Bíblia, nosso ano bíblico. Estamos lendo o livro de primeiro livro de Samuel. Estou ali na história da arca que foi roubada, que foi levada pelos filisteus. Então Jesus orava pela manhã em um lugar tranquilo e Jesus veio para pregar. Ele tinha essa missão. Então, qual é a sua missão que você poderá levar para a próxima vida? O dinheiro a gente não leva, nem os degraus acadêmicos, mas as almas que você ganhar para Jesus, essas você vai levar. O caráter, esse você leva para a próxima vida. Interessante pensar nisso, né? Pergunta 5. O que Lucas 6,12 ensina sobre a vida de oração de Jesus? Vamos ver Lucas, capítulo 6, verso 12. Naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar. Então ele orava em meio à natureza. E eu várias vezes já fiz isso. É incrível. Eu quero voltar a fazer isso e com os meus filhos também. Sair de casa para um parque, um jardim, um bosque, um lugar tranquilo, uma beira-mar e você ali ter a sua meditação. E diz que Jesus passou a noite orando a Deus. Misericórdia. Nós oramos tão pouco. Esses dias eu falei com Deus, Senhor, é como se a gente estivesse só interessado no que Deus tem a nos dar, mas não queremos estar com Ele. É como o filho pródigo. Ele queria o patrimônio do pai, mas não a presença do pai. Que Deus nos perdoe por esses sentimentos, mas que nós não venhamos a agir assim. Que nós tenhamos prazer em nos achegarmos a Jesus.
Eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade de Direito, eu li pela primeira vez O Desejado de Todas as Nações. Eu lia e o meu coração ardia, o meu coração queimava. Eu lia pela noite, dava sono, eu ia dormir e já queria acordar para ler mais um pouco, para conhecer sobre esse Jesus. Escreva aqui nos comentários. Seu coração arde quando você está orando, quando você está cantando, quando você está lendo sobre Cristo. Se ele não arde, ele devia arder, viu? O Espírito de Cristo deve se apossar da sua alma, encher o seu ser, e você vai sentir muita paz, paz celestial que esse mundo não pode dar. Ele vai curar você, ele vai lhe dar paz. A minha mãe teve muitas dores de cabeça, enxaqueca gravíssima, e as lembranças que eu tenho da minha mãe na infância, ela era com muita dor de cabeça, sempre deitada, sempre, às vezes conseguia ficar conosco. E ela fala: Tiago, eu li esse livro e Jesus Cristo me curou. Foi um milagre, ela fala, foi um milagre, foi sobrenatural. Porque arde o coração e cura a alma. E você então possa buscar a Jesus de manhã bem cedo, em lugares solitários, e dedicar mais tempo à oração. Vamos para a parte de quinta-feira. É isso? É isso. Você pode guardar um segredo? Leia Marcos 1, 40 a 45. O que essa história nos ensina sobre Jesus e seu relacionamento com as pessoas marginalizadas da sociedade? Marcos 1, verso 40, diz assim: aproximando-se dele um leproso, rogando de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido. Você acha que quando Adão e Eva tiveram de sair do Éden, Jesus ficou tranquilo? Jesus ficou com o coração condoído, apertado. E agora ele vê um filho de Adão que suplica, deteriorado, desfigurado por causa do pecado, por causa da doença. E ele olha para Jesus, crendo que Jesus tinha poder, crendo que Jesus veio em nome de Yahvé. E ele suplica: se quiseres, se o Senhor quiser, podes purificar-me. Jesus ficou profundamente compadecido. Esse é o coração de Cristo. É um coração de amor. É um coração que se condói pelas nossas dificuldades. Ele sente o que nós sentimos. Jesus estendeu a mão e ele tocou o intocável e disse: eu quero. Fica limpo. Eu quero. Se quiseres, eu quero. Fica limpo. A Bíblia diz que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e o homem ficou limpo. E Jesus alertou: olha, não diga nada a ninguém. Apresente-se ao sacerdote para ele investigar a sua pele, porque assim determinava a lei de Moisés. Se ele, quem sabe, dissesse quem fez a cura, ele poderia enfrentar um preconceito e o sacerdote não daria uma sentença favorável para aquele homem retornar à sociedade. Mas aquele homem não guardou o segredo. Ele saiu falando para todos: eu fui curado. Eu era um leproso. Com tanta alegria, ele falou: Jesus me curou. Jesus me purificou. E agora as multidões afluíam após Jesus e ele não mais conseguia entrar nas cidades. Ele ficava em um local longe e as multidões afluíam para saber quem era aquele que tocava a lepra e purificava o leproso. Hoje Jesus também quer tocar você. Eu quero que você imagine a mão de Jesus como se você fosse aquele leproso
e que você sentisse a mão de Jesus encostando em você. Quero, fica limpo. Só que a lepra daquela época não era a hanseníase, a lição comenta, era alguma outra doença grave de pele. Hoje o nosso problema não é a lepra da pele, mas é a lepra do pecado, que desfigurou você, que desestabilizou a sua família, que talvez destruiu ou está destruindo o seu casamento. Você quer ser diferente? Você teria coragem de largar tudo para encontrar a paz em Cristo, como os discípulos o fizeram? É só você pedir. Se você orar a Deus agora, Senhor, livra-me da lepra do pecado, livra-me dos meus vícios. Jesus vai olhar para você com olhos de compaixão e ternura. E Ele vai dizer: eu quero. Perdoados estão os teus pecados. Eu vou lhe dar poder para vencer. Que maravilha! Ele curou o leproso e hoje Ele quer tocar em nós. E não somente nos perdoar, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E João acrescenta mais um detalhe: para nos purificar de toda imundícia. Ele já te perdoou talvez, mas agora Ele quer santificar você. Você aceita o desafio? Aqui a lição pergunta: o que você deixaria para seguir a Jesus? Os discípulos, deixando as suas redes, imediatamente o seguiram. Talvez as suas redes sociais, estou fazendo uma aplicação aqui, talvez as suas redes sociais estão contaminando a sua mente, ou estão roubando o seu tempo, ou está destruindo o seu casamento. Talvez você deita na cama e já não conversa com a sua esposa, ou a sua esposa não conversa com você, ou você passa a cobiçar as coisas, as mulheres aqui desse celular, ou a esposa já está insatisfeita com o padrão que o marido oferece, ou talvez você está se entupindo de notícias. Irmãos, eu gosto de ver notícias, só que eu estava vendo tantas notícias, e eu orei a Deus e eu falei: Senhor, eu estou gastando tempo demais com as minhas redes, e não está sobrando tempo para eu ler, para eu te seguir. Por favor, Senhor, ajude-me a diminuir o uso do meu celular, ajude-me a diminuir o uso das telas. E então eu falei: Senhor, eu não quero mais ler as notícias. Se for importante, vai chegar até mim. E eu diminui drasticamente o uso do meu celular. E eu gostaria de fazer esse apelo bem específico. Você gostaria de deixar boa parte das suas redes, né? Você gostaria de usar o seu tempo de uma melhor forma? Lembre-se dessa história. Jesus hoje está te chamando. Cabe a nós deixarmos as nossas redes sociais e nos tornarmos pregadores de Jesus, evangelistas. Ou como a sogra de Pedro, que estava ali, ela não pregava, mas ela servia, ela preparava o lanche, ela acomodava os convidados do pequeno grupo, do estudo bíblico. Se Jesus tocar você, você será puro e limpo. Ore a Deus para que Ele possa te tocar esta semana. Que Deus os abençoe. Amém.